Você está vendo esse vídeo agora e não foi por acidente. Não foi o algoritmo. Não foi coincidência. Existe algo muito maior por trás desse momento, e nos próximos minutos você vai entender exatamente o que está acontecendo na sua vida, por que certas coisas não estão saindo do lugar, e o que Deus está tentando te dizer agora mesmo, enquanto você assiste a isso. Fique até o final, porque o que vou revelar aqui vai reorganizar o que você pensa sobre fé, sobre bloqueios e sobre o seu destino. Milhares de pessoas relataram que essa mensagem chegou em exatamente o momento que precisavam. Agora chegou a sua vez. Você está com mais de 35 anos. Já viveu muita coisa. Já acreditou, já esperou, já orou. Mas existe uma sensação que não vai embora, a de que algo está travado. Você trabalha, se esforça, pede a Deus, e mesmo assim, parece que tem uma parede invisível separando você de onde você deveria estar. No relacionamento, no dinheiro, na saúde, na paz interior. Essa parede tem nome. E hoje você vai descobrir o nome dela. Mas antes de continuar, me faz um favor agora. Dá um like nesse vídeo. Esse gesto simples ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que estão passando pelo mesmo que você. E se inscreve no canal, ativa o sino. Porque o que compartilhamos aqui não é entretenimento, é revelação. Vamos começar pela raiz do problema. Sabe aquela sensação de acordar cansado mesmo depois de dormir 8 horas? De sorrir na frente dos outros, mas sentir um peso enorme por dentro? De olhar para a sua própria vida e se perguntar em silêncio: por que tudo parece tão difícil para mim? Você já se pegou fazendo essa pergunta de madrugada, quando a casa está quieta e ninguém está olhando? Isso não é fraqueza. Isso é um sinal. Um sinal de que algo precisa mudar em uma camada que vai muito além do que os olhos enxergam. A ciência chama isso de esgotamento crônico de propósito. Pesquisadores da Universidade de São Paulo publicaram estudos mostrando que mais de 60% dos brasileiros com mais de 35 anos relatam sentir que suas vidas não correspondem ao que imaginavam ter construído até agora. 60%, mais da metade. Isso não é caso isolado. Isso é uma epidemia silenciosa de pessoas que estão vivendo no automático, cumprindo obrigações, pagando contas, mas sentindo que existe uma versão maior delas mesmas que nunca chegou a se manifestar. E a espiritualidade confirma o que a ciência está descobrindo agora. Porque essa sensação de travamento não é apenas psicológica, ela é espiritual. E tem uma causa muito específica que a maioria das pessoas nunca foi ensinada a identificar. Existe um conceito bíblico que pouquíssimas pessoas entendem de verdade. E é exatamente esse conceito que explica por que muitas orações parecem não ser ouvidas. Por que muitos jejuns não trazem resultado. Por que muita gente fiel, dedicada, que teme a Deus, continua vivendo abaixo do que Deus prometeu. Esse conceito é o de dupla mente. Tiago 1:8 diz claramente: o homem de dupla mente é inconstante em todos os seus caminhos. Mas o que significa ter dupla mente na prática, na vida real, na vida de um brasileiro comum de mais de 35 anos que trabalha, tem família, tem fé? Significa o seguinte: você pede a Deus de manhã e duvida de tarde. Você declara prosperidade com a boca e acredita em escassez com o coração. Você ora por cura, mas continua se identificando com a doença. Você pede restauração no casamento, mas carrega rancor guardado há anos. Essa contradição interna é o que a ciência moderna chama de dissonância cognitiva, e é o que a Bíblia chama de dupla mente. E enquanto essa contradição existir, existe um bloqueio no fluxo das bênçãos. Não porque Deus abandonou você, mas porque você ainda não aprendeu a se alinhar completamente com o que Deus já preparou. Isso é o que está acontecendo com você. E isso tem solução. Antes de continuar e revelar exatamente como quebrar esse bloqueio, preciso te contar uma coisa importante. Tudo que você está ouvindo agora não é teoria. É o fruto de anos de estudo, de observação da vida real de pessoas que transformaram situações impossíveis em testemunhos poderosos. E existe um caminho prático, um caminho que combina fé viva com ação concreta. Foi por isso que o Pai preparou o livro sagrado para você,
o 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus. Esse livro sagrado não é apenas uma leitura. Ele é um processo de 21 dias desenhado para desmantelar, camada por camada, exatamente os bloqueios que travam as bênçãos na sua vida. Cada dia traz uma declaração, uma verdade bíblica e uma ação específica para reprogramar não só o que você pensa, mas o que você crê no fundo do seu coração. O link está no primeiro comentário do canal, fixado lá em cima. Acessa agora. Porque esse conteúdo já incomodou muita gente. Já tentaram silenciar essa mensagem. E o acesso pode mudar a qualquer momento. Comenta aqui embaixo agora. Eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. Esse comentário é o seu ato de fé. É você dizendo para o céu que está pronto para o próximo nível. Agora que você decidiu agir, a próxima verdade que vou te contar será o golpe final contra o maior inimigo invisível que opera na sua vida há anos, sem que você perceba. Continuemos. Existe um inimigo que não aparece em forma de problema declarado. Ele não chega com cara de adversidade. Ele se disfarça de normalidade. Ele se esconde nos hábitos, nas conversas de todo dia, na forma como você se vê ao espelho, na história que você conta sobre si mesmo quando ninguém está ouvindo. Esse inimigo se chama identidade limitada. E ele é mais perigoso do que qualquer situação externa que você já enfrentou. Porque as situações externas passam, mas a identidade que você carrega dentro de você molda cada decisão, cada relacionamento, cada oportunidade que você aceita ou rejeita sem nem perceber que está fazendo isso. Deixa eu te dar um exemplo muito concreto, muito brasileiro, muito real. Pensa numa mulher de 42 anos, vamos chamar de Dona Maria. Ela é trabalhadora, honesta, temente a Deus. Vai à igreja todo domingo, participa do grupo de oração, está sempre disposta a ajudar o próximo. Mas, no fundo, Dona Maria carrega uma crença que ela nunca disse em voz alta para ninguém. A de que pessoas como ela não merecem prosperidade. Que riqueza é coisa de quem nasceu em berço diferente do dela. Que se ela pedir muito a Deus, vai parecer ambiciosa. Que humildade é sinônimo de viver na necessidade. Essa crença não está escrita em lugar nenhum, mas está gravada na alma dela. E todos os dias, sem perceber, ela sabota as oportunidades que chegam. Recusa o aumento porque acha que vai parecer granda. Não expande o negócio, porque tem medo de dar errado. Aceita relacionamentos que a diminuem, porque no fundo acredita que não merece mais do que aquilo. Essa é a Dona Maria. Mas sabe o que é mais revelador? Quando eu descrevo a Dona Maria, a maioria das pessoas que assiste esse vídeo pensa num nome, o nome de alguém que conhece, ou então, se for honesta consigo mesma, reconhece um pedaço de si mesma nessa história. Porque a identidade limitada não escolhe endereço, não escolhe classe social, não escolhe religião. Ela vive dentro de pessoas brilhantes, capazes, amadas por Deus, que simplesmente nunca foram ensinadas a se ver da forma como Deus as vê. E esse é exatamente o ponto central desta mensagem. Deus não está longe de você. Deus não está te castigando. Deus não está esperando você se tornar perfeito para te abençoar. O problema não está em Deus. O problema está em como você se vê. E enquanto você se ver menor do que Deus te fez, vai continuar recebendo menos do que Deus preparou. Vamos aprofundar a causa raiz disso. E aqui é onde ciência e espiritualidade se encontram de um jeito que vai te impressionar. A neurociência moderna descobriu algo chamado de plasticidade neural. Em linguagem simples, o cérebro é moldável. Ele pode ser reescrito. As crenças que você carrega hoje não são permanentes. Elas foram formadas ao longo da sua vida, principalmente nos seus primeiros anos, pelos ambientes que você viveu, pelas palavras que ouviu, pelas experiências que marcaram o seu coração. Uma criança que cresceu ouvindo que dinheiro é raiz de todo mal, vai chegar nos 40 anos com uma relação destruída com a prosperidade. Uma pessoa que cresceu num lar onde o amor era condicionado a desempenho, vai chegar na idade adulta incapaz de receber amor incondicional, nem de Deus nem das pessoas. Isso não é destino, é formação. E o que foi formado pode ser reformado. A Bíblia sabia disso muito antes da neurociência. Romanos 12:2
diz com clareza cristalina: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovação do entendimento, não da situação, não das circunstâncias, do entendimento, da forma como você processa a realidade. Essa é a chave. E ela começa de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Agora presta atenção, porque o que vou dizer agora é o coração de tudo. Você já passou por momentos onde orou com toda a fé que tinha e parecia que o céu estava fechado? Já ficou em jejum? Já chorou diante de Deus? Já pediu com o coração partido e a resposta parecia não vir? Já se sentiu invisível perante aquilo que você mais acredita? Esse silêncio aparente não é abandono, é posicionamento. Deus não estava ausente nesses momentos. Ele estava te preparando para um nível de entendimento que você ainda não estava pronto para receber. E hoje, com esse vídeo, você está recebendo a abertura desse nível. A grande maioria das pessoas passa a vida inteira orando para mudar as circunstâncias, sem entender que Deus quer primeiro mudar o coração. Porque quando o coração muda, as circunstâncias não têm escolha. Elas precisam se alinhar. É por isso que pessoas que parecem ter menos recursos, às vezes têm resultados que surpreendem o mundo. Não porque tiveram sorte, mas porque aprenderam algo que o sistema nunca vai te ensinar. Que a batalha mais importante não é externa, é interna. E é exatamente aí que entra o livro sagrado. Foi por isso que o Pai preparou o livro sagrado para você, o 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus. Esse livro sagrado não é apenas uma leitura, é um protocolo espiritual de 21 dias que trabalha camada por camada na renovação do entendimento que Paulo falava em Romanos. Cada dia te apresenta uma mentira que você acredita sobre si mesmo, sobre Deus e sobre o que você merece, e te entrega a verdade bíblica que destrói essa mentira permanentemente. Pessoas que passaram pelos 21 dias relataram mudanças que não conseguem explicar apenas com lógica. Relacionamentos que estavam mortos voltaram à vida. Negócios que estavam estagnados começaram a crescer. Saúde que estava deteriorando se restaurou. Não porque o livro sagrado é mágico, mas porque ele ensina você a se alinhar com o que Deus já colocou à sua disposição desde antes de você nascer. O link está no primeiro comentário do canal fixado logo acima. Esse conteúdo já sofreu pressão para ser retirado. Já tentaram silenciar essa mensagem porque ela contraria a narrativa do sistema que quer te manter pequeno, dependente e desalinhado. Acessa agora. Comenta aqui. Eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. Esse é o seu ato de fé declarado publicamente. Agora que você decidiu agir, a próxima verdade que vou te contar será o golpe final contra o padrão de repetição que faz você voltar sempre para o mesmo lugar, mesmo quando tudo parece estar mudando. Você já notou como certas situações na sua vida se repetem? Você sai de um relacionamento difícil e entra em outro que tem os mesmos problemas com cara diferente. Você consegue um emprego melhor, ganha mais, mas no final do mês a situação financeira ainda aperta da mesma forma. Você resolve uma crise familiar e pouco tempo depois outra surge do nada. Isso não é azar. Isso não é perseguição espiritual, pelo menos não no sentido que a maioria das pessoas imagina. Isso é um padrão. E padrões têm raiz. Os psicólogos chamam isso de compulsão à repetição, um fenômeno em que a mente subconsciente recria situações familiares, porque o familiar, mesmo que doloroso, é percebido como seguro. O desconhecido, mesmo que seja o melhor que já aconteceu com você, ativa alarmes internos que fazem você sabotar o bem antes que ele se instale de vez. Numa linguagem espiritual, isso se chama de espírito de volta ao Egito. A Bíblia narra como os israelitas, depois de serem libertos da escravidão, ficavam saudosos do Egito. Não porque o Egito era bom, mas porque era familiar. A liberdade os assustava mais do que as correntes. Você está livre, mas está correndo de volta para o Egito toda vez que a liberdade começa a se tornar real. Isso acontece com o dinheiro. Você começa a prosperar e automaticamente sabota, gasta tudo de uma vez, se envolve numa dívida,
Faz uma escolha que desfaz o que estava sendo construído. Isso acontece com o amor. Quando alguém realmente saudável aparece na sua vida, você estranha, desconfia, cria brigas desnecessárias ou simplesmente foge. Porque o amor saudável parece estranho demais perto de tudo o que você já viveu. Isso acontece com a saúde, com a paz, com as oportunidades. Toda vez que algo bom começa a se consolidar, surge um comportamento automático, inconsciente, que te leva de volta para o nível que você considera o seu normal. E esse normal precisa ser quebrado. Não pela força de vontade, que é fraca demais para esse nível de batalha, mas pela renovação profunda do que você crê sobre quem você é. Agora vou te contar algo que pouquíssimos pastores, coaches ou terapeutas têm coragem de dizer claramente. A maioria dos problemas que você enfrenta hoje não começou com você. Eles começaram antes de você. A ciência epigenética, um dos campos mais fascinantes da biologia moderna, descobriu que traumas, padrões emocionais e até crenças podem ser transmitidos geneticamente por até 3 gerações. Pesquisadores da Universidade de São Paulo e de outros centros de pesquisa ao redor do mundo documentaram como filhos e netos de pessoas que viveram traumas severos, guerras, perdas devastadoras, pobreza extrema, carregam marcadores biológicos que os predispõem a sentir o mesmo nível de ameaça que seus ancestrais sentiram, mesmo sem nunca terem vivido aquelas situações. A Bíblia falou sobre isso há milênios. Êxodo 25 menciona que a iniquidade dos pais pode visitar os filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso não é punição divina. É descrição de um princípio de transmissão, tanto biológico quanto espiritual. E como tudo que pode ser transmitido também pode ser interrompido, existe uma herança que você pode devolver e uma herança que você pode começar a construir. Você pode ser o ponto de virada da sua linhagem. Não o continuador dos padrões que te foram entregues, mas o interruptor. Aquele ou aquela que disse, até aqui. Na minha geração isso para. Os meus filhos vão herdar algo diferente. Essa é uma das decisões mais poderosas que um ser humano pode tomar. E ela começa exatamente onde você está agora. Vou pausar aqui por um momento, porque preciso falar diretamente com você. Se você chegou até esse ponto do vídeo, não foi por acaso. A maioria das pessoas desiste nos primeiros minutos. Quem fica é quem está genuinamente buscando uma transformação real, não um conselho superficial, não uma motivação de fachada, mas uma mudança verdadeira que vai do mais fundo da alma até a realidade visível do dia a dia. Você é essa pessoa, e é por isso que essa mensagem chegou até você. Pensa comigo. Quantos anos você está carregando o mesmo peso? Quantas vezes você tentou mudar sozinho e a vida voltou para o mesmo ponto? Quantas orações foram feitas de joelhos, com o coração partido, sem que a resposta parecesse vir? O que falta não é mais esforço. O que falta é alinhamento. E alinhamento verdadeiro acontece quando você aprende as leis espirituais que governam o campo onde você vive. Não apenas as circunstâncias visíveis, mas o campo invisível onde tudo que você vive tem origem. Foi por isso que o Pai preparou o livro sagrado para você, o 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus. Esse livro sagrado não é apenas uma leitura, é a resposta prática para o que você acabou de ouvir. Ele ensina especificamente como identificar e quebrar os padrões de repetição que te fazem voltar sempre ao mesmo lugar, como interromper a herança negativa da sua linhagem e começar a construir uma herança de bênção. Como reprogramar o entendimento de que Paulo falava em Romanos 12:2, não em teoria, mas em 21 passos concretos, aplicáveis na vida real, na vida de quem trabalha, tem família, tem dívidas, tem sonhos guardados no fundo do coração, esperando por uma saída. Cada dia do livro sagrado foi construído sobre verdades bíblicas profundas, combinadas com os princípios que a neurociência e a epigenética estão descobrindo agora, o que significa que você não vai receber apenas fé. Vai receber entendimento. E fé com entendimento é uma força que nenhuma circunstância consegue deter.
O link está no primeiro comentário do canal, fixado lá em cima. Esse conteúdo já incomodou estruturas que preferem que você permaneça no ciclo, que continue dependente, que continue achando que o problema é falta de sorte ou falta de merecimento. Já tentaram silenciar essa mensagem? Acessa agora, comenta aqui. Eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. Esse comentário é o seu marco, a linha que separa o antes e o depois da sua história. Agora que você decidiu agir, a próxima verdade que vou te contar será o golpe final contra a maior armadilha espiritual que está ativa na vida de quem está prestes a entrar em uma nova temporada. A armadilha que faz você desistir exatamente na hora em que a virada estava chegando. Existe um momento na travessia de qualquer pessoa que está buscando mudança real, onde tudo piora antes de melhorar. E esse momento tem um nome muito específico. É o momento do teste. Não o teste de Deus para te destruir. O teste que mostra se você realmente acredita no que declarou crer. O teste que revela se a sua fé é de conveniência ou de convicção. A Bíblia está cheia desses momentos. José passou por eles. Davi passou por eles. Jó passou por eles. Abraão passou por eles. Cada um desses personagens, num momento crítico da sua jornada, se deparou com uma situação que parecia ser a negação direta de tudo o que Deus havia prometido. Para José foi a prisão. Para Davi foi a perseguição do rei que ele servia com lealdade. Para Abraão foi o pedido de sacrificar o filho que representava toda a promessa. Para Jó foi perder absolutamente tudo o que ele havia construído. E em todos os casos, a virada não veio antes do teste. Ela veio através dele. Isso é fundamental que você entenda, porque quando a vida aperta, quando as contas somam mais do que o salário, quando o relacionamento parece estar no limite, quando a saúde dá sinais de alerta, quando o desânimo bate às 3 da madrugada e parece não ter fim, a tendência natural é interpretar isso como prova de que Deus não está ouvindo, de que a mudança não está vindo, de que você foi abandonado. Mas e se for exatamente o contrário? E se esse momento de pressão máxima for o sinal de que a virada está mais próxima do que nunca? E se a escuridão que você está sentindo for a última camada antes do amanhecer? O agricultor que planta semente não vê nada acontecer por semanas. O campo fica quieto. A terra não dá sinal visível de nada. Mas embaixo da terra, na escuridão, a semente está passando pelo processo mais transformador da sua existência. Está morrendo para si mesma para se tornar outra coisa completamente diferente. Algo maior. Algo com raízes. Algo capaz de alimentar muitos. Você está nesse processo agora. E a única diferença entre quem atravessa e quem desiste é a decisão de não interpretar a escuridão como ausência, mas como preparação. Vamos falar agora sobre algo que muito pouca gente tem coragem de abordar com honestidade. O papel das pessoas ao seu redor no que você está ou não conseguindo realizar. Você já percebeu como algumas pessoas, mesmo sendo próximas, mesmo sendo da família, têm o dom involuntário de murchar os seus sonhos? Não necessariamente com maldade, às vezes com cuidado genuíno, mas mal direcionado. Com o famoso "eu só quero o seu bem", que vem seguido de uma lista de razões pelas quais a sua ideia não vai funcionar. A ciência social chama isso de contágio emocional. Nós somos profundamente influenciados pelas emoções e crenças das pessoas com quem passamos mais tempo. Pesquisas mostram que os 5 relacionamentos mais frequentes de uma pessoa têm impacto direto na sua renda, na sua saúde mental e no seu nível de realização de metas. E a sabedoria bíblica já ensinava isso quando dizia que mau conselho corrompe os bons costumes. Quando Provérbios instrui a escolher os que anda ao seu lado com sabedoria. Quando Jesus mesmo selecionou os 12 com intenção e foi criterioso sobre com quem passava os momentos mais importantes da sua jornada. Isso não é elitismo espiritual, é discernimento. É reconhecer que você não pode voar como águia se continua passando todo o seu tempo com quem prefere o chão. E aqui vem uma das perguntas mais importantes que você pode fazer para si mesmo hoje. Quem está falando na sua vida?
Quais vozes você está deixando construir ou destruir o que Deus está plantando no seu coração? Quais relacionamentos te elevam para o que você foi chamado a ser? E quais te puxam de volta para o que você foi condicionado a aceitar? Esse discernimento não vai chegar de uma hora para outra, mas começa com a decisão de levar a sério o que Deus colocou no seu coração. Começa com a disposição de agir, mesmo que as pessoas ao seu redor não entendam. Começa com a coragem de ser diferente, em nome de um destino que você ainda não pode mostrar para ninguém, porque ele ainda está em formação dentro de você. Agora vou te contar sobre a lei da colheita fora de estação, um dos princípios espirituais menos ensinados e mais poderosos que existem. Na vida natural, existe uma ordem. Você planta na primavera, colhe no outono. Existe um ciclo previsível. Mas na vida espiritual, Deus frequentemente opera fora do ciclo esperado. Ele envia a colheita no inverno. Ele abre portas quando todas as circunstâncias dizem que a porta deveria estar fechada. Ele prepara uma mesa na presença dos inimigos, não depois que os inimigos foram embora, mas na presença deles, no meio da adversidade. Isso é o que significa a graça sobrenatural. Não a ausência de dificuldade, mas a operação de Deus dentro e através da dificuldade de formas que desafiam qualquer cálculo humano. E para receber essa operação, existe uma postura específica que é necessária. Não é a postura do desespero, não é a postura da passividade, é a postura da expectativa ativa. É acordar todo dia com a certeza de que Deus está trabalhando, mesmo que você não esteja vendo, e agir em conformidade com essa certeza, mesmo quando os seus sentimentos estão gritando o contrário. Expectativa ativa significa orar e continuar trabalhando, declarar e continuar se movendo, acreditar e continuar tomando decisões alinhadas com o que você acredita, não com o que a situação está mostrando. Essa é a fé que move montanhas, não a fé de domingo, a fé de segunda-feira, a fé que continua nos bastidores quando ninguém está aplaudindo. Vamos agora para algo que vai reorganizar completamente a forma como você entende a oração. A maioria das pessoas foi ensinada a orar de uma posição de carência, de uma posição de quem precisa convencer Deus a fazer algo que ele ainda não decidiu fazer. Senhor, por favor, me ajuda. Senhor, por favor, não me abandona. Senhor, por favor, me dá isso. Essa estrutura de oração parte de um pressuposto errado, o de que Deus ainda não decidiu te abençoar, que você precisa primeiro merecer, primeiro se qualificar, primeiro cumprir uma lista de requisitos. Mas isso contradiz diretamente o que está escrito em Efésios 1:3, que diz que Deus já nos abençoou com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Já. Passado perfeito. Não vai abençoar, já abençoou. A oração que move resultados não é a oração do mendigo. É a oração do herdeiro. É a postura de quem está conversando com o Pai sobre o que já pertence a ele por herança, e está declarando e agindo em conformidade com essa herança. Isso não é arrogância. É entendimento correto da sua posição em Cristo. Quando você muda a postura da oração, você muda o campo de onde você está operando. E o campo muda tudo. Você chegou até aqui. E eu preciso ser completamente honesto com você nesse momento. Tudo o que você ouviu nesse vídeo, a duplamente, a identidade limitada, os padrões de repetição, a herança espiritual e epigenética, o momento do teste, a lei da colheita fora de estação, a postura de herdeiro na oração, todas essas verdades são pedaços de um mapa. E mapa sem caminho não leva a lugar nenhum. Saber que você tem identidade limitada, sem ter um processo para transformar essa identidade, é como saber que tem um problema médico, mas não tomar o tratamento. O diagnóstico sem a cura não serve para nada além de te angustiar. É por isso que o que vou te apresentar agora não é mais um conteúdo para você consumir e esquecer. É uma ferramenta, um processo real, com começo, meio e fim, com instruções práticas para cada dia, com verdades bíblicas profundas que vão remover, camada por camada, tudo o que está entre você e o que Deus já preparou para a sua vida.
Deixa eu te contar o que acontece na vida de quem passa pelos 21 dias com comprometimento real. Semana 1. Você começa a reconhecer os padrões. As crenças limitantes ganham nome. Você para de ser vítima das suas reações automáticas porque começa a entendê-las. Essa semana é desconfortável, mas é o desconforto do crescimento, não da derrota. Semana 2. Começa a renovação. As declarações diárias começam a criar novos caminhos neurais, exatamente como a neurociência descreve. As verdades bíblicas começam a substituir as mentiras que foram instaladas ao longo de décadas. Você começa a se ver diferente. Não com olhos de vaidade, mas com os olhos de quem está começando a se enxergar como Deus o enxerga. Semana 3. O alinhamento começa a produzir resultados visíveis. Não porque o livro sagrado é mágico, mas porque quando o interior se reorganiza, o exterior não tem como não responder. Relacionamentos mudam de tom. Decisões ficam mais claras. Oportunidades que estavam passando invisíveis começam a aparecer. A paz começa a habitar lugares da sua vida onde antes só havia ansiedade e confusão. E isso não é promessa vazia. É o testemunho de pessoas reais brasileiras comuns que decidiram parar de esperar que a vida mudasse sozinha e começaram a trabalhar de dentro para fora. Uma senhora de 58 anos em Fortaleza, que estava há 12 anos num ciclo de dívidas que parecia impossível de romper. Após os 21 dias, ela identificou a crença que aprendia ao ciclo. Tomou 3 decisões práticas que nunca havia tido coragem de tomar antes. E hoje está com os filhos morando numa casa própria. Não porque recebeu dinheiro do céu, porque finalmente removeu o bloqueio interno que impedia as soluções de chegar. Um homem de 47 anos em Belo Horizonte, que vivia num casamento que havia se tornado uma coexistência sem amor. Não havia traição. Não havia briga constante, havia apenas o vazio. Ele e a esposa viviam como colegas de quarto educados. Após os 21 dias, ele teve uma conversa com a esposa que não havia tido em 15 anos de casamento. Hoje os dois descrevem o relacionamento como recomeçado. Uma jovem de 39 anos em Recife, que havia desistido do sonho de ter o próprio negócio depois de 2 tentativas fracassadas. O livro sagrado a ajudou a identificar que o fracasso anterior não era falta de capacidade, era excesso de medo disfarçado de realismo. Hoje ela tem um negócio próprio que sustenta a família. Esses não são casos extraordinários. São casos de pessoas comuns que tomaram uma decisão extraordinária. A decisão de parar de repetir os mesmos padrões e começar a viver o que Deus sempre havia prometido. E agora é a sua vez. Foi por isso que o Pai preparou o livro sagrado para você. O 21 dias de prosperidade e alinhamento com Deus. Esse livro sagrado não é apenas uma leitura. É o processo que integra tudo que você ouviu hoje em ação concreta e progressiva. Cada um dos 21 dias te entrega uma verdade específica, uma declaração que vai reescrever o que você crê sobre si mesmo e um passo de ação que vai mover você, milímetro por milímetro, para fora dos padrões que te mantêm travado. Ele trabalha especificamente com a dupla mente que separa você das suas bênçãos, com a identidade limitada que faz você aceitar menos do que Deus preparou, com os padrões de repetição que te fazem voltar sempre ao mesmo ponto, com a herança espiritual e epigenética que foi passada para você sem que você pedisse, com o medo de colheita que faz você sabotar o bem quando ele finalmente chega, com a postura de mendicância na oração que te mantém operando abaixo da sua posição em Cristo. Esse livro sagrado não foi construído para quem quer se sentir bem por um dia. Foi construído para quem quer uma transformação que dure o resto da vida. E o acesso está ao seu alcance agora. O link está no primeiro comentário do canal, fixado logo acima desse vídeo. Esse conteúdo já gerou reação de estruturas que não têm interesse em ver você crescer. Já tentaram silenciar essa mensagem porque ela contraria a narrativa do sistema que se beneficia da sua estagnação, que lucra com a sua dívida, que precisa da sua dependência para existir. A mensagem continua aqui, mas o acesso pode mudar. Acessa agora, nesse exato momento. E comenta aqui embaixo:
Eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. Esse comentário não é formalidade, é declaração. É você dizendo publicamente que decidiu agir, que a mensagem chegou, que a temporada de carregar o mesmo peso terminou. Eu vou ler os comentários. E toda declaração pública tem um peso espiritual que declaração silenciosa não tem. A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Diga em voz alta, escreva aqui embaixo, declare. Agora que você decidiu agir, a próxima verdade que vou te contar será o golpe final contra o último inimigo da sua transformação. Aquele que aparece sempre que você está prestes a cruzar a linha e entrar de vez no que Deus preparou. Esse último inimigo tem um nome simples: a pressa de colher sem ter plantado profundo o suficiente. A transformação real tem raiz, e raiz precisa de tempo, de escuridão e de pressão para se aprofundar. Um bambu demora 5 anos para aparecer acima da terra, mas quando aparece, cresce 30 centímetros por dia, porque passou 5 anos desenvolvendo raízes capazes de sustentar o que estava vindo. Você está nesse processo de raiz agora, e o erro mais comum que as pessoas cometem nesse ponto é desistir no 5º ano, convencidas de que nada está crescendo, porque ainda não dá para ver nada. Não desista no 5º ano. O 6º ano é o seu. Você chegou ao final desse vídeo, mas a sua jornada está apenas começando. Tudo o que você ouviu hoje foi uma preparação, uma abertura, um convite. A mensagem chegou até você porque o seu tempo chegou. Não o tempo do mundo, não o tempo das circunstâncias, mas o tempo de Deus para a sua vida. E toda vez que o tempo de Deus chega, ele vem acompanhado de uma escolha. Não a escolha de esperar que as coisas mudem por conta própria. Não a escolha de continuar fazendo o mesmo e esperar resultado diferente. A escolha de agir com fé, de se mover na direção do que foi prometido, de plantar mesmo quando o solo parece árido. Essa é a sua escolha agora. Foi por isso que o Pai preparou o livro sagrado para você, o 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus. Esse livro sagrado não é apenas uma leitura, é o próximo passo concreto na direção do que Deus preparou para você. É a ferramenta que vai consolidar tudo o que você ouviu hoje em transformação real, vivida, sentida, testemunhada na sua vida e na vida de quem está ao seu redor. Acesse o link no primeiro comentário do canal agora. Esse conteúdo já sofreu pressão para ser silenciado. Já tentaram remover essa mensagem porque ela incomoda. Ela continua aqui por um propósito, e esse propósito inclui você. Comenta agora. Eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. E antes de fechar esse vídeo, faz isso. Dá um like, se inscreve no canal, ativa o sino. Porque temos muito mais para revelar. Cada vídeo nesse canal é uma camada da mesma verdade. A de que você foi criado para mais, chamado para mais e equipado por Deus para receber mais do que aquilo que as circunstâncias insistem em te mostrar. Não desista, não recue. Não interprete o silêncio como ausência. Deus viu você chegar até o final desse vídeo, e isso já é uma resposta. Agora é com você.